Boa noite, está no ar o Jornal Toda Hora, a informação completa. Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão que transportava cana-de-açúcar deixou 18 feridos na madrugada deste sábado, no quilômetro 287 da rodovia Castelo Branco, em São Paulo. O ônibus que viajava de Curitiba para São Paulo transportava 31 passageiros. 4 deles eram estrangeiros. O veículo bateu na traseira do caminhão, de acordo com a polícia. E mais uma madrugada violenta em São Paulo neste sábado. 8 pessoas foram mortas na capital e na região metropolitana. As mortes aconteceram na zona sul, norte e leste da cidade e também em Embu das Artes. Desde o início do mês de outubro, pelo menos 267 pessoas foram assassinadas na capital paulista e também na Grande São Paulo. E a onda de violência também atinge Santa Catarina, no sul do país. São 6 dias com mais de 4 ataques em cidades diferentes. Desde o começo da semana, foram 63 ações, com 3 suspeitos mortos pela polícia e 47 presos. Outras 64 pessoas foram acusadas por testemunhas e também por comparsas de participação nos crimes. De volta a São Paulo, o secretário municipal de Negócios Jurídicos, Cláudio Lembo, que faz parte do PSD, partido do prefeito Gilberto Kassab, foi irônico ao comentar o fato de que uma administração petista aliada a Paulo Maluf poderia repatriar 22 milhões de dólares desviados para empresas do ex-prefeito. Segundo Lembo, foi o PT quem moveu a ação e o próprio Partido dos Trabalhadores quem vai cobrar, com o PSD no meio. Ainda de acordo com o secretário, todos já foram aliados de Maluf e todos foram cobrá-lo, então ninguém pode criticar. A Justiça da Ilha de Jersey, paraíso fiscal britânico, determinou na última semana que 2 empresas atribuídas à família Maluf restituam o valor aos cofres públicos. À frente da ação de cobrança nos últimos 4 anos, o próprio Lembo foi secretário de Planejamento em 1993, quando Paulo Maluf assumiu a prefeitura. Lembo concluiu: o Paulo Maluf esqueceu que o mundo mudou. Jersey era uma cloaca de dinheiro sujo e virou limpa. E a gente fala agora do estado de saúde do arquiteto Oscar Niemeyer. Ele apresentou piora na função renal e requer cuidado, segundo o boletim médico deste sábado. Ontem o arquiteto tinha apresentado um quadro de hemorragia digestiva, que foi controlada. Ele continua na unidade intermediária, está lúcido e segue a fisioterapia respiratória. O arquiteto, de 104 anos, está internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, e não há previsão de alta. A gente fala agora de destaques internacionais. Um bombardeio israelense atingiu na madrugada deste sábado a sede do governo do movimento islamita Hamas. Isso foi em Gaza, no 4º dia consecutivo da ofensiva israelense, que já provocou a morte de 39 palestinos. Apenas neste sábado, 9 pessoas morreram, de acordo com fontes médicas. De acordo com informações de fontes do exército israelense, foi atingido o escritório do primeiro-ministro do Hamas, Ismail Haniyeh, no norte da faixa de Gaza. O prédio foi destruído. O primeiro-ministro não estava no local no momento do ataque. Segundo o exército israelense, 200 alvos em Gaza foram atingidos na madrugada deste sábado, incluindo 120 lançadores de foguetes e 20 túneis. Um porta-voz militar israelense informou sobre mais de 830 ataques contra Gaza desde quarta-feira. Um total de 367 foguetes foram disparados na faixa de Gaza contra Israel, dos quais 222 foram interceptados pelo sistema antimísseis. Em contrapartida, um foguete disparado desde Gaza contra Israel deixou 4 soldados israelenses feridos. No Egito, um acidente envolvendo trem e ônibus matou 48 crianças. O ônibus levava mais de 50 crianças com idades entre 4 e 6 anos. O acidente aconteceu perto da cidade de Manfalot, a 400 quilômetros ao sul do Cairo, em uma passagem pela ferrovia que não estava fechada. De acordo com membros das equipes de resgate, entre 7 e 11 crianças feridas foram levadas para 2 hospitais da região. O ônibus foi partido ao meio pela força do impacto. Os acidentes ferroviários e de trânsito são frequentes no Egito devido à má qualidade dos veículos e das estradas, à imprudência dos motoristas e à má sinalização das vias. Milhares de gregos protestaram neste sábado contra as políticas de cortes de gastos.
A marcha também marcou o aniversário de um levante estudantil ocorrido há quase 4 décadas contra a junta militar que então governava o país. Estudantes, professores, trabalhadores e pensionistas queriam dizer ao governo que a situação pode mudar caso o povo resista. Aproximadamente 7.000 policiais foram mobilizados para patrulhar as ruas do centro de Atenas e bloquear as vias com o início da marcha. Somando-se às tensões deste ano, um partido de extrema-direita negou nesta semana que tenha havido mortes na escola politécnica em 1973. Muitos gregos acusam os 2 principais partidos do governo de coalizão, o conservador Nova Democracia e o socialista PASOK, que tem dominado a política desde a queda da junta, de levar o país quase à falência. Aqui no Brasil, a gente fala agora de economia e as compras para o fim de ano que devem ficar bem aquecidas. Muita gente aproveitou o feriadão em São Paulo justamente para isso, para fazer compras. E o resultado não podia ser outro. O principal ponto de comércio popular da capital esteve lotado. Quem não foi curtir o litoral acabou enfrentando um mar de gente. Vocês esperavam esse movimento todo assim, no meio do feriado? Está superando nossas expectativas, né? Isso para nós é muito bom. Isso é sinal que as pessoas, em vez de vir viajar, terminaram ficando na capital. E vieram todos às compras. A loja está super lotada. A 25 de março está uma maravilha a movimentação hoje. A região da 25 de março recebeu 1 milhão de consumidores nesta sexta-feira. E só para este sábado, a expectativa de movimento, segundo a Associação dos Lojistas do Brás, era de 1,5 milhão de pessoas. Logo de manhã, as ruas estavam intransitáveis. E as lojas... Tá tudo lotado mesmo, não tem nem como andar. Quem se aventurou nas filas não achou tão ruim assim. Mais em conta. Quem consegue vir, vale a pena sim. O preço é mais em conta, né? Bem mais em conta aqui do bairro. São 3.500 comércios, 520 deles lojas de rua, além de galerias e shoppings, distribuídos em 17 ruas da região, um dos maiores locais de compras a céu aberto da América Latina. Tem gente que vem de longe e chega cedo, ou melhor, de madrugada. De Araraquara. Chegou cedo? Chegamos cedo. Madrugamos. Chegamos 2 horas. Que horas você chegou? Cheguei, era 1h da manhã. Nossa, 1h da manhã só para fazer compra? Sim. E você ficou aonde até Fiquei andando lá na feirinha, depois viemos aqui na 25, compramos as coisas, olhamos aqui na rua, até esperar abrir. Primeira vez dele na 25. E o que ele tá achando, hein? Até que ele tá se comportando, né, Pedro? Com tanto movimento, os lojistas comemoram. A expectativa é de aproximadamente 8% a 10%, referente ao mesmo período do ano anterior. E da forma que as coisas estão fluindo, eu acredito que vai ser fácil atingir esse percentual. Pois é, nessa história de antecipar as compras sobrou até para o bebezinho. Tomara que ele não passe por mais apuros, mas a dica é muito válida. É melhor correr agora, faltando aí mais de um mês para o Natal e não ter problemas depois de filas, congestionamentos e muita gente aí circulando para as compras de fim de ano. E ainda sobre economia, os preços dos imóveis prontos, novos e usados dão sinais de acomodação. Em outubro, a valorização média do metro quadrado em 6 capitais brasileiras e também no Distrito Federal foi de 0,8%, a menor variação mensal registrada desde setembro de 2010. No Distrito Federal e em Fortaleza, as cotações recuaram 1,1% e 1% respectivamente. De acordo com especialistas, o mercado imobiliário residencial passa por um ajuste iniciado no ano passado. Depois do boom de preços que houve nos anos anteriores, as cotações dos imóveis passaram a apresentar algumas oscilações para cima, mas na média, a trajetória de desaceleração. Em São Paulo, o maior mercado consumidor do país e referência para o setor, o preço médio do metro quadrado subiu 1,1%, ante 1,5% em setembro. Foi uma desaceleração importante, que reforça a tendência de acomodação nos preços dos próximos meses. E você que procura emprego ou quer uma promoção, atenção para essa dica. Estudo de uma grande empresa de recursos humanos revela que o bom conhecimento de um idioma estrangeiro pode aumentar o salário em até 51%.
A empresa avaliou a remuneração de 2.444 cargos em 19 mil empresas de todo o Brasil e comparou diferentes níveis hierárquicos e graus de fluência na língua inglesa e espanhola para observar o comportamento salarial. A maior diferença foi apontada nos cargos de supervisão com o idioma inglês. A segunda maior discrepância foi entre funcionários júnior, pleno e sênior. Na fluência da língua espanhola, os cargos de supervisão novamente foram os mais afetados, com uma variação de 23% entre os fluentes e os que não falam. Segundo a empresa, a pesquisa comprova que falar um idioma estrangeiro é mais que uma necessidade, é uma maneira de negociar uma remuneração diferenciada. E o mercado brasileiro de emprego está realmente em alta, pelo menos para os europeus. Em crise e com alto índice de desemprego, a Espanha pode exportar para cá jovens a partir de 2013. A medida faz parte de um acordo que envolve o governo brasileiro e o europeu. Na passagem pela Espanha, a presidente Dilma Rousseff deve assinar um documento que abrirá caminho para que jovens qualificados daquele país venham trabalhar no Brasil. A ideia é facilitar o acesso de trabalhadores estrangeiros ao mercado brasileiro. Atualmente, apenas os cidadãos do Mercosul contam com facilidades para entrar em território nacional. Ainda não está certo se este será um tratado definitivo ou um protocolo de intenções. A medida faz parte da estratégia do governo federal de criar uma nova política migratória, com regras condizentes com os cenários domésticos e internacional do século XXI. Em 1900, o Brasil contava com 7% de imigrantes entre a sua população economicamente ativa. Hoje, o número caiu para apenas 0,4%. Uma pesquisa inédita da São Paulo Turismo indica o perfil do usuário das ciclofaixas de lazer da capital. As vias exclusivas, que só abrem nos finais de semana e feriados, chegam a atrair 120 mil pessoas por dia. Os homens de 30 a 50 anos com bicicleta própria e que pedalam acompanhados de familiares ou amigos são os maiores usuários das ciclofaixas, indica o levantamento feito com 480 pessoas no último dia 11. Apenas 27,7% do público é feminino. A maioria tem entre 30 e 39 anos, seguido por pessoas entre 40 e 49. Os mais jovens, até 19 anos, representam apenas 7,7%. A pesquisa aponta ainda que os frequentadores das ciclofaixas são fiéis. 70,4% utilizam equipamento toda semana, 12,3% quinzenalmente, 6,7% uma vez por mês. E a nota média para a opção de lazer é 8,8. A SP Tours quer agora trazer ciclistas de outras cidades. Atualmente, 94,6% são da capital. Entre os incentivos para isso está o grande número de equipamentos turísticos ao longo do percurso e também as bicicletas disponíveis para locação. E se você está em viagem, quer curtir uma praia ou de repente aí um domingo especial de bicicleta, como você acabou de ver com a família, você vai saber agora como fica a previsão do tempo para este domingo em todo o Brasil. Uma frente fria continua atuando entre o Espírito Santo e o sul da Bahia e mantém grandes áreas de nuvens carregadas espalhadas pelo sul baiano, nordeste de Minas Gerais e o norte do Espírito Santo. Áreas de instabilidade associadas ao tempo quente e úmido se intensificam pelo sul da Amazônia, aumentando as condições para a chuva neste domingo. São esperadas várias pancadas de chuva em grande parte do norte e do centro-oeste. Há risco de chuvas intensas e volumosas no sul do Amazonas e nos estados do Acre e de Rondônia. Permanece o alerta de muita chuva no sul da Bahia, no norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. O tempo seco e quente deve predominar entre Sergipe e o Ceará e também no Amapá. O sol aparece e não chove entre o sul de Mato Grosso do Sul, o interior de São Paulo, áreas do sul de Minas e o litoral de Santa Catarina. Pancadas de chuva à tarde e à noite ocorrem no centro-oeste sul-catarinense e em todo o Rio Grande do Sul, mas o sol predomina ao longo do dia. Pouca chuva é esperada para o norte do Pará e o estado de Roraima. A temperatura mínima prevista para este domingo é de 15 graus em São Paulo e de 18 em Porto Alegre, máxima chegando aos 30 graus no Rio de Janeiro e aos 34 graus em Palmas, no Tocantins. E você vai ver a seguir o lançamento de um texto bíblico apresentado de forma leve e simplificada. O Jornal Toda Hora vai para um rápido intervalo e volta já.
O Jornal Toda Hora está de volta com mais destaques internacionais. Cerca de 5.000 policiais de toda a Espanha se manifestaram neste sábado no centro de Madrid para denunciar as reduções de salário e de pessoal, 3 dias depois da greve geral contra as medidas de austeridade. Cidadãos, pedimos perdão por não poder prender os verdadeiros responsáveis por esta crise, banqueiros e políticos, afirmavam dos cartazes exibidos pelos policiais que marcharam até o Ministério do Interior, convocados pelo sindicato majoritário. Em frente ao Ministério, eles falavam da falta de policiais para garantir a segurança dos espanhóis e advertiram que em 3 ou 4 anos haverá mais insegurança e mais delitos na Espanha. Situação complicada na Espanha e o primeiro-ministro do país, Mariano Rajoy, afirmou neste sábado que era inaceitável uma proposta orçamentária preliminar europeia. De acordo com a proposta, a Espanha se tornaria uma contribuinte líquida mediante cortes de auxílios e subsídios. O país teria que cortar 80 bilhões de euros do orçamento de quase 1 trilhão para o período de 2014 a 2020. A Espanha teme perder cerca de 20 bilhões de fundos ligados aos setores de pesca, agrícola e de desenvolvimento no orçamento de 2014 a 2020 com o corte proposto. Os rebeldes sírios tomaram o controle de um aeroporto no leste do país, enquanto continuam os bombardeios e confrontos com as forças do regime em outras áreas. O Observatório Sírio de Direitos Humanos indicou em comunicado que os combatentes, pertencentes a várias facções insurgentes, dominaram o aeroporto de Al-Hamedan, que era usado por aviões de combate e helicópteros em localidades próximos à fronteira iraquiana. Os opositores consideram que essa base era o último reduto das forças leais ao presidente sírio Bashar al-Assad na província oriental. A secretária norte-americana de Estado, Hillary Clinton, disse neste sábado que um acordo para resolver a crise orçamentária dos Estados Unidos é crítico para a liderança global e a segurança nacional do país. Em declarações em Singapura, durante um giro pela Ásia e Austrália, Hillary afirmou que, quando esteve no continente asiático no ano passado, líderes de toda a região lhe perguntaram se o Congresso norte-americano iria de fato permitir que o país não pagasse a dívida que tem. De acordo com a secretária, a confiança plena e o crédito dos Estados Unidos não deveriam nunca ser postos em questão. E o assunto agora é esporte. A FIFA anunciou que Pelé e Franz Beckenbauer se tornaram conselheiros do Comitê de Futebol. Os 2 ídolos do esporte foram integrados ao comitê após a dissolução da Força Tarefa Futebol 2014, da qual faziam parte. A decisão foi tomada em reunião presidida por Michel Platini, em Zurique, nesta sexta-feira. De acordo com o presidente da FIFA, Joseph Blatter, a nova composição é um verdadeiro conselho de notáveis. E estes especialistas de alto calibre são os mais qualificados para encontrar as melhores soluções para o esporte. O comitê tem a missão de enfrentar as questões que afetam o jogo, a começar pelo combate a ameaças, como a manipulação de resultados e a definição da estrutura e do desenvolvimento do esporte. O grupo contará com o ex-jogador australiano Harry Kewell, o ex-jogador da seleção salvadorenha Jaime Rodrigues, o ídolo da seleção argelina Rabah Madjer, o diretor executivo da Premier League inglesa Richard Scudamore, o ex-presidente da Federação Grega de Futebol e o atual técnico da Jamaica. A favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, viveu mais um dia especial. O tenista número 1 do mundo, Novak Djokovic, e Gustavo Kuerten inauguraram uma quadra de saibro na comunidade. O ex-número 1 do ranking mundial de tênis contra o atual número 1. O encontro entre Gustavo Kuerten e Novak Djokovic encantou adultos e crianças na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. O brasileiro e o sérvio se uniram para inaugurar uma quadra de tênis na comunidade. Estou feliz por estarmos juntos. E quando vejo todas essas crianças jogando, só tenho a desejar que aproveitem essa quadra por muito tempo. Mais do que formar campeões, o Guga espera que a quadra ajude crianças carentes a ter mais oportunidades no esporte. Então tento compartilhar um pouco disso com as pessoas e trazer um equilíbrio maior e com que um maior número de pessoas tenha
as possibilidades, as mesmas oportunidades que a gente viveu. Guga e Djokovic mantêm institutos com projetos sociais. A presença dos dois ídolos em uma comunidade como a Rocinha emocionou os moradores. A quadra agora é da população. Quem sabe não surge por aqui um novo grande nome do tênis mundial. A gente vai trabalhar bastante para isso acontecer. Candidatos ao título não faltam. Eu ganhei dele no tênis daqui. Eu joguei a bola, passou por cima. Quase que ele pega. Neste sábado, Guga e Djokovic voltam a se encontrar, mas desta vez para disputar um amistoso no Maracanãzinho. Este domingo vai ser mais um dia decisivo para o Palmeiras. Só a vitória interessa. E o repórter Vinícius Sabatino acompanhou o último treino do Verdão. Pelo menos nesta sexta-feira o treino voltou ao normal. Nada de portões fechados. E apesar do clima de mistério, o Palmeiras está na contagem regressiva para o duelo com o Flamengo, domingo, em Volta Redonda. É o jogo da vida, né? Porque nesse jogo pode determinar aquilo que a gente não quer. A situação do Palmeiras é muito delicada no Campeonato Brasileiro. O time está a um passo de cair para a Série B. Para complicar ainda mais a situação, 9 jogadores estão no departamento médico. A gente esperou a evolução do Assunção, a evolução do Wesley. Para nossa surpresa, o Wesley, no exame, constatou a lesão. Lamentamos também o inchaço do joelho do Assunção de novo. O Luan, terceiro. O Vieira começou o treino e não suportou a dor. Então, são muitos desfalques. Isso a gente lamenta, né? Porque a gente sabe que futebol é ruim quando você faz uma troca em demasia. Na lateral entra Arthur. No meio-campo, Márcio Araújo e Mazinho. E no ataque, Maicon Leite treinou ao lado de Barcos. Aquele que entrar, por mais que todo esse desfalque, que a gente tente fazer o melhor e esse melhor nos dê a condição de vitória, que nesse momento é o único resultado que nos resta. Com apenas 40 dias no comando do time, Gilson Kleina aposta no 1% de chance que resta para o Palmeiras permanecer na elite do futebol nacional. A gente vai por mais uma batalha, que a gente vai lutar até o final. Aconteça o que acontecer, a dignidade cabe sempre. Aqui ninguém trabalha na desonra, a gente trabalha pela história do clube, trabalha por uma história individual, trabalha pela história desse elenco, desse grupo. O Verdão não depende mais das próprias forças, precisa secar os adversários. Se é difícil explicar a má fase no Campeonato Brasileiro após conquistar a Copa do Brasil, pior é pensar no rebaixamento para a segunda divisão. Até o presente momento, os números falam que nossa campanha está sendo ruim. Então, o que está acontecendo é que nós diminuímos a margem, chegou a ter 4 pontos de diferença, poderia ter ficado 1, depois aumentou para 9, agora está com 7, e assim mesmo nós estamos na briga. O futebol, ele não basta só você estar preparado para você fazer 1 ou 2 semanas de trabalho. Ela necessita numa carência, ela necessita num tempo maior para você conhecer todos os segmentos de um clube, entender como é que funciona uma filosofia de um clube e principalmente você entender a característica do seu elenco. E você vai conhecer agora como um texto bíblico é apresentado de forma leve e simplificada. É assim a Carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo e transformada pelo diretor Fabiano Moreira. Veja os detalhes na reportagem de Diógenes Gonzalez. A harmonia entre a arte da encenação e a linguagem musical. Uma carta da Bíblia transformada em peça teatral. O apóstolo Paulo evangelizava com as cartas que ele escrevia às comunidades. Uma delas é Gálatas. Como é que foi adaptar todo esse texto para os nossos dias? Foi um desafio. Foi um desafio muito grande. Foram 3 meses de trabalho, ensaio intenso junto com um grupo que recém se conhecia naquele momento, que foi juntado para desenvolver esse trabalho. Então, foi um grande desafio. Ela é uma carta como uma carta endereçada para uma pessoa no dia de hoje. Essa aura clássica que a gente acabou criando tem um lado positivo, que é do respeito a um texto sagrado,
mas também tem um fator muito negativo, que é um distanciamento, como se fosse algo clássico, inatingível, e só para Paulo, que é o santo, né, o São Paulo, e não é verdade. É o primeiro grupo a realizar uma proposta bíblica com o jeito dos nossos dias. Nós precisamos construir uma muralha e uma torre de vigia. O Jornal Toda Hora termina aqui. Obrigado pela companhia.